título da palavra é Aprendendo com a Fé de Abraão. Aprendendo com a Fé de Abraão. O título é esse e o livro está lá em Hebreus 11. Vamos estar lendo do versículo 8 ao versículo 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 11. Esse capítulo da Bíblia é um capítulo fantástico, que diz respeito aos heróis da fé. Eu gosto muito dele e essa semana, onde eu tenho oportunidade de falar, eu tenho falado sobre a vida de Abraão. E por quê? Porque eu voltei lá a Bíblia no início, após já ter lido a Bíblia algumas vezes, eu terminei o livro de Apocalipse junto com a minha família e voltei agora em Gênesis e eu estou aprendendo com a vida de Abraão. Então, durante essa semana eu falei um pouquinho lá na oração dos homens sobre Abraão. Ontem no estudo eu falei sobre Abraão e hoje vou falar mais um pouquinho sobre Abraão. Como nós temos que aprender com a fé de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes vieram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Era só até o 11, mas tá bom. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Ela nunca volta vazia e eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações neste momento. Creio que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. O Senhor já tem falado através dos louvores, o Senhor já tem ministrado aos nossos corações através dos avisos, da leitura da tua palavra, e eu creio que o Senhor quer continuar falando conosco. Nós estamos aqui prontos a ouvir a sua voz, somos seus súditos, somos seus discípulos, somos homens e mulheres querendo andar e ser segundo o teu coração. Usa a minha vida com poder e autoridade, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Aprendendo com a fé de Abraão. Nós estamos vivendo na história da humanidade, irmãos, um momento, e isso os irmãos façam, conforme eu for falando, os irmãos façam uma avaliação pessoal de cada vocês aí. Nós estamos vivendo um momento da humanidade que nós estamos tendo uma ausência terrível de fé. De fé no impossível. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. E confiando e olhando para a sua palavra e tendo a certeza de que vai acontecer. Nós estamos vivendo um momento que nós temos muito mais a sensibilidade de acreditar naquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, com as nossas capacidades, com as nossas condições físicas, intelectuais, do que com o que Deus pode fazer com o seu poder, com a sua mão forte, com a sua destra fiel, como nós acabamos de ler aqui nessa história sobre Abraão e Sara. Sabe, o diabo, ele é nosso inimigo e ele se importa sim com a frequência que nós oramos, com a frequência que nós estudamos a palavra,
com a frequência que nós jejuamos, com a frequência que nós viemos à casa de Deus, mas uma das coisas que o diabo se preocupa e muito em como ele vai agir, como ele vai fazer para nos destruir, nos tirar da presença de Deus e diminuir a nossa fé naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já temos fé. E por que, irmão Egito, o irmão está falando que nós temos fé? Por causa do estudo dessa semana, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que ouviram, mas não viram, mas creram na promessa do Senhor e creram que Ele é o Salvador do mundo. E a partir do momento que eu aceito, levanto a minha mão e falo, eu aceito a Jesus, eu estou falando, mostrando para todo mundo que eu estou com fé, que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele veio para nos salvar, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e estou mostrando ali que, crendo eu nesse Salvador, eu acredito que um dia eu irei morar com Ele no céu. E o diabo, ele vive a todo tempo procurando situações para que nós diminuamos a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa luta diária é essa, porque nós vivemos os dias de hoje, dias nos quais nós estamos passando e vendo e percebendo que a fé vital, que é a que serve para que nós possamos estar na presença de Deus, cada dia mais está se esvaindo. E agora nós entendemos, né, lá em Lucas, quando Jesus fez a seguinte pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará ele alguma fé na terra? Porventura ele encontrará alguma fé na terra? Porventura ele vai olhar para os seus filhos e filhas, para os seus discípulos, servos e servas, e encontrará fé em seus corações? Muitos de nós perdemos a fé. E por que nós perdemos a fé? Mediante a tudo que tem acontecido à nossa volta. Eu me lembro, irmãos, que antigamente nos cultos de oração, e isso é um termômetro no qual nós podemos avaliar. Eu me lembro que antigamente nós tínhamos os cultos de oração e as campanhas de oração, e eu lembro que os pastores falavam assim, ó: irmãos, venham, orem, busquem a Deus com fé, que você vai alcançar a promessa, você vai alcançar a vitória. E o povo vinha e orava. Buscava a Deus dia de quarta-feira, vinha e orava. Hoje nós falamos, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos nos reunir na quarta-feira. O povo não tem mais força para orar. Será que nós que somos servos de Deus, somos separados para fazer a diferença entre a nação, estamos perdendo a fé? Será que esse elemento sobrenatural no qual nós vamos estar aprendendo hoje com Abraão, a fé verdadeira, será que esse elemento essencial nós estamos perdendo como igreja? E aí os irmãos pensam, vai pensando aí no coração de cada um. Estamos vivendo um momento que parece que a fé se tornou algo insignificante. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vamos estar aprendendo isso hoje com Abraão, nós podemos aprender que eles receberam a promessa do Senhor em um período, em um momento da vida deles, no qual eles não tinham a menor condição de acontecer aquele milagre. O povo escolhido iniciou em uma condição
de milagre, em uma condição miraculosa, em uma condição que houve um mover poderoso da mão de Deus. E nós hoje em dia acreditamos que somente com nossas forças. Tem eu acho que eu já contei isso para os irmãos, tem uma das irmãs da Tânia, que, deixa eu falar aqui, talvez para mim não me equivocar na anatomia do corpo humano, mas tem uma das irmãs da Tânia que ela queria muito se engravidar, já está chegando na casa dos 40, e ela nessas situações de querer se engravidar, ela tinha muitos miomas. E aí, um dos ovários delas, não sei o lado com exatidão, mas provavelmente do lado direito, nenhuma dessas que ela perdeu os filhos teve que arrancar esse mioma. Então ela perdeu o ovário do lado direito. Aí, em uma outra situação, ela teve que tirar uma das trompas do lado esquerdo. Então ela perdeu o ovário do lado direito e a trompa do lado esquerdo. E aí a gente foi, em uma dessas visitas que nós vamos a Campos, ela estava com um sapatinho na mão, indo para o culto. Um sapatinho de bebê. Aí eu falei assim, ué, para Tânia, o que a senhora está fazendo com isso? E falei os nomes, meu Deus do céu, eu sempre falo os nomes. Agora já foi. O que ela está fazendo com esse sapatinho na mão? Mas é bênção, então pode falar. O ruim é quando aí, não, meu Deus. O que ela está fazendo com esse sapatinho na mão? E nós fomos com ela lá para a igreja. Na hora a pastora se levantou e falou: aqueles que pela fé acreditam no poder milagroso de Deus, venha até a frente e traga o sapatinho. Traga o sapatinho. É ovário, né? E não orvário, é ovário. Aí já me corrigiram, tá vendo? É assim mesmo. E aí ela, pela fé, traga o sapatinho. Ela foi, levantou, pegou o sapatinho e colocou no altar. Tinha feito várias inseminações artificiais. Perdeu a trompa de um lado e o ovário do outro. E para quem sabe muito bem, o sêmen ele corre essa região das trompas, vai, cai no ovário e aí vai para o útero. Então era impossível ela engravidar. Tanto que ela já não estava fazendo mais o tratamento, porque os médicos abriram mão. E outra coisa, ela tinha problema de endometriose e tinha que estar tomando remédio para controlar, e ela só poderia ficar sem tomar remédio durante 3 meses, porque senão enchia de novo o ovário, tudo, as trompas, tudo de mioma. Então era 3 meses de teste, não deu, volta, toma remédio, porque ia contaminar tudo. Era impossível. E há 1 ano atrás nós presenciamos ela e o esposo levando o bebezinho lá e pegando o sapatinho e calçando no bebê. Sabe o que é isso? É fé. Fé naquilo que não é possível. E nós estamos perdendo essa fé de Abraão. A primeira coisa que Deus pediu a Abraão para que essa fé, esse caminhar com ele pudesse ser verdadeiro, é que ele deveria de renunciar. Sai da sua terra, Gênesis 12:1, tá? Sai da sua terra e vai para um lugar no qual eu te mostrarei. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Deixar a área de conforto. Irmãos, como nós não estamos deixando a nossa área de conforto mais?
como eu fico olhando, irmãos, e aí eu fico orando ali, às vezes, quietinho, Senhor, como nós estamos, a impressão que me dá é longe, distante de Ti. Às vezes nós estamos cantando um louvor aqui de bater palmas, e tem pessoas que não mexem as suas palmas, e a gente olha para a palavra de Deus e fala: cantar e louvar ao Senhor com tudo que você tem, com seu fôlego, com seu corpo, com as suas palmas, com notas musicais, com símbolos, guitarra, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós não demos ao Senhor o melhor de nós. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Abraão estava ali junto com Ur dos caldeus, junto com seus familiares, na sua zona de conforto, e Deus falou para ele: para você ser o pai de multidões, você precisa sair da sua zona de conforto e começar uma caminhada em direção da terra que eu te mostrarei. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós renunciamos às coisas dessa terra. E Ele nos mostra que nós devemos caminhar na Tua presença e continuar nesse caminho, porque o final da nossa pátria é no céu. A nossa terra não é aqui. E Ele nos mostra o caminho, e Ele nos fala que nós precisamos renunciar e deixar para trás tudo aquilo que nós precisamos deixar para andar na presença de Deus. E Abraão teve que renunciar à sua família. E assim como Abraão, nós precisamos renunciar tudo que não vem da presença de Deus, e principalmente abrir mão e renunciar do pecado, que tão de perto nos rodeia, nos persegue, nos assedia e nos tenta tirar da presença de Deus. Segundo, uma fé conforme a fé de Abraão é uma fé que muda o caráter. Em Gênesis 12:2, Deus diz: "Sê tu uma bênção." Deus, conforme ia passando o tempo, e vocês podem ler em casa depois, do capítulo 12 até o capítulo 21, conforme iria passando o tempo, e ia ficando mais difícil para que Abraão alcançasse a promessa, Deus ia trabalhando com aquele homem, e também com sua mulher, para que quando chegasse a promessa até eles estivessem preparados, com o seu caráter transformado, moldados para glorificar o nome de Deus. E nós também, enquanto cristão, Deus quer trabalhar no nosso coração, mudar a nossa vida, mudar a nossa história e transformar o nosso caráter. Ter um caráter de verdadeiro cristão. E, irmãos, eu vou falar a verdade para os irmãos. Não é fácil ter um caráter de verdadeiro cristão. Não é fácil, não é fácil. É só pegar o aparelho de celular na mão, né? O pastor falou isso aqui no seminário da família, que nós podemos entender se é fácil ou não ter um caráter de cristão. Sabe o que é ter um caráter de cristão? É aquilo que ninguém está vendo. Ninguém. Eu estou sozinho em um lugar. Aquilo que eu faço naquele lugar, sozinho, ou quando eu estou falando com alguém ali, ou conversando, aquilo que eu faço diz respeito ao meu caráter cristão, se eu tenho um caráter que adora, que glorifica, que exalta o nome de Deus ou não. E como é difícil para nós ter um caráter cristão. E Deus trabalhou na vida de Abraão. E porque ele precisava mudar o caráter
de Abraão. Obrigado. Porque ele disse para Abraão: sê tu uma bênção. Porque Deus precisa trabalhar em nós e mudar as nossas vidas, mudar o nosso caráter, para que nós possamos ser uma bênção onde? Primeiro na nossa casa, na nossa família, para nossas esposas, maridos, para os nossos filhos, e em nós serão abençoadas, como foi em Abraão, todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Quando você tem uma mudança de atitude, de caráter, Deus vem ao seu socorro, Deus vem à tua casa e Ele age de forma sobrenatural. Aprendemos com Abraão em Gênesis 12:3, que ele teve fé para receber a promessa. E lá está escrito assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3, tá? Fé para receber a promessa. Eu já trouxe uma palavra aqui, a Bíblia ela é repleta de promessas da palavra de Deus. Repleta de promessas da palavra de Deus. E muitas vezes nos falta fé, e muitas vezes nos falta conhecimento. Eu estava lendo sobre um pastor essa semana que ele está passando por um determinado problema, aí ele vai lá na Bíblia e começa a desfolhar e lembrar e falar: onde eu li na palavra de Deus uma promessa para esse problema que eu estou passando? Onde foi que eu li? Onde foi que eu li? E começa a folhear e ele encontra, e naquele momento ele dobra o joelho, começa a falar com Deus, com a Bíblia aberta naquele capítulo, e aí ele fala: Senhor, conforme a tua palavra, a tua fidelidade e a tua promessa, no qual eu li no livro tal, capítulo tal, endereço tal, eu peço que o Senhor me abençoe em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É pedir a Deus que cumpra a promessa que Ele fez a cada um de nós. E Abraão, ele pôde experimentar isso, ser uma bênção e ser uma pessoa na qual viveu para compreender aquilo que Deus queria para a sua vida e para a vida de Sara. E é isso que nós precisamos aprender com Abraão. Ser abençoado para que possamos abençoar as outras famílias. Muitas vezes quando nós oramos, e isso acontece comigo também, tá? Muitas vezes quando nós oramos por mim, aí oro pelos meus filhos, pela minha esposa, e aí eu volto em mim de novo, oro mais um pouco por mim, oro pelo meu trabalho, pelo estudo, aí às vezes lembro da igreja, se tiver um tempinho lá na frente eu lembro do pastor, lembro dos trabalhos da igreja. Só que quando Deus chamou Abraão e disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus quis trabalhar com Abraão, trabalhar com Sara, vir deles uma semente, na qual mais tarde foi a semente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vir deles um povo, e para que eles pudessem abençoar outros. Às vezes Deus quer trabalhar em nós para que nós possamos abençoar outros. E muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não temos essa mente, esse coração ainda de ter certeza: o Senhor vai me abençoar, a minha família, para que eu possa abençoar outras famílias. Eu vou ser uma bênção para outras famílias. Aprendemos também com Abraão que ele teve fé para sonhar. Gênesis 15:5. Eu estava compartilhando com uma irmã essa devocional essa semana. Na realidade, ela que compartilhou comigo, falando sobre essa devocional, né? Gênesis 15:5. Conta as estrelas do céu. Eu até falei sobre isso ontem. Olha que coisa interessante, irmãos.
quando nós lemos a Bíblia, e geralmente a gente lê de uma forma rápida, a gente volta para esse texto de Gênesis 15, depois os irmãos leem lá em casa. Deus começa a falar com Abraão e ele fala para ele: saia da sua tenda e vai para fora e conte as estrelas do céu. Quando nós lemos esse texto, a impressão que dá é que está de dia ou de noite. De dia ou de noite, irmãos? Deus pediu para ele contar as estrelas do céu, irmãos. Está de dia ou de noite? Mas quando nós chegamos lá no final do capítulo 15, se eu não me engano é no versículo 17, fala que ao entardecer, Abraão acendeu uma fogueira. Deus chamou Abraão para fora num período que estava igual nós estamos agora, de dia. E no deserto os irmãos sabem que o sol brilha e brilha forte. E Deus disse para ele no versículo: se é que podes, saia da sua tenda e conte as estrelas do céu. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Olhe para o impossível. Olhe onde você não vai conseguir enxergar e enxergue pelos olhos da fé. Enxergue pelos olhos da fé, porque assim como você vai ver e contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Se nós olharmos lá fora agora, nós não vamos encontrar as estrelas, porque há um luminar criado por Deus muito maior que ofusca o brilho delas. Mas sabe onde as estrelas estão? Onde as estrelas estão agora? No céu, irmãos, no mesmo lugar que você vai ver lá à noite. Mas se você olhar, você não vai encontrar. Sabe o que é isso? Que eu aprendo com Abraão? É não viver por vista, é viver por fé. Acreditar no impossível. Acreditar que Deus é capaz de fazer e resolver tudo aquilo que eu não consigo. Abraão olhou e ele conseguiu ver as estrelas do céu. E Abraão, e isso, depois desse capítulo 15, mudou completamente a história de Abraão. Abraão se tornou um novo homem. E Abraão passou a sonhar. Quantas pessoas hoje não conseguem mais sonhar? Quantas pessoas não conseguem mais imaginar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, um seu parente recebendo a cura de Deus de uma enfermidade? Quantas pessoas mais não conseguem orar e sonhar? Ele lá na frente, terminando a faculdade, Deus o abençoando com emprego naquilo no qual ele está estudando. Quantas pessoas não conseguem sonhar que o seu marido vai ser salvo para Cristo, que a sua esposa vai ser salvo para Cristo, que os seus filhos vão ser salvos para Cristo? As pessoas não sonham mais. E Abraão, a partir desse momento que o Senhor o chamou para fora da tenda, ele passou a sonhar e acreditar nos planos de Deus. Isso serviu para fortalecer a fé de Abraão. E nós hoje, uma pessoa, faça uma análise na sua mente, que é isso que Deus trabalhou comigo essa semana. Chega uma pessoa e fala para você assim, ó: fulano de tal está com câncer. O que vem na sua mente a primeiro lugar, irmãos? Pense aí. Pense. Na minha mente eu vou falar, que eu estou aqui, eu tenho que falar. Na minha mente, meu Deus do céu, vai morrer. Se não correr rápido, não fazer uma quimioterapia, não tiver um tratamento, vai morrer. Nós deveríamos de ser ao contrário, né?
Eu vou orar. Porque no nome de Jesus tem poder. E ele disse na sua palavra, os sinais seguirão os que creem. E eu creio no nome de Jesus. E em nome de Jesus, essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. É isso que nós deveríamos de fazer. Viver pela fé. Pode acontecer de o Senhor não curar? Pode acontecer. Agora, pode acontecer dele ouvir as nossas orações e curar? Pode acontecer também. Porque para um milagre acontecer, basta que nós tenhamos fé. Olha a filha de Jairo. Um homem nem discípulo de Jesus era. Andava. Tinha servos. Era um soldado romano. E ele foi e apresentou a sua filha para o Senhor. Chegaram pessoas, a sua filha está morta. E o que Jesus fez? Ressuscitou a filha do Jairo. Tem pessoas que nem querem receber uma palavra de Jesus, né? A mulher do fluxo de sangue disse o quê? Se eu apenas o quê? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Isso é uma fé, irmãos, que move montanhas. Isso é uma fé na qual nós estamos perdendo nos dias de hoje. É uma fé na qual nós precisamos resgatar e orar e buscar a presença de Deus, porque Ele pode, sim, todas as coisas. E é uma fé no qual nos faz sonhar. Para ter fé como a fé de Abraão, é preciso andar em santidade. No capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, Deus disse: anda na minha presença e sê perfeito. Sabe qual que é? Eu fico pensando, sabe o que muitas vezes impede nós de termos fé? Anda na minha presença e sê perfeito. O pastor que estava orando, né, e lendo a Bíblia, ele disse, né, é lógico, e vendo as promessas de Deus e pedindo uma bênção segundo as promessas de Deus, é lógico, é óbvio que todos nós pecamos. Pecar é errar o alvo. Mas uma coisa é pecar. Outra coisa é ser pecador. Uma coisa é você estar andando aqui, tropeçar, opa, firmou os passos e continuar caminhando. Outra coisa é você tropeçar aqui, opa, tropecei aqui, opa, tropecei aqui, opa. Ué. Alguma coisa está de errado. Tem que procurar um médico dos médicos urgente, que sua perna está trôpega. Eu preciso tratar o problema da perna para que ela possa ser firmada nos seus artérios e parar de tropeçar. Porque aí é viver em pecado. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente livres será. Ande na minha presença e ser perfeito. Para que Abraão alcançasse a promessa de Deus em sua vida, ele precisou viver uma vida de santidade. E ter uma vida de santidade na presença de Deus está muito relacionado com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu quero buscar. Porque imagine aí o seu dia, a sua semana e tudo aquilo que você faz. Se você quiser separar um tempinho para falar com Deus e buscar a sua presença, você consegue fazer. Por quê? Porque eu decidi fazer. Se você quiser vir aos trabalhos e ouvir a palavra de Deus, e a fé
vem pelo ouvir. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você quiser isso, você consegue. Porque não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. É como o salmista Davi. Uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Uma coisa só eu peço ao Senhor. Sabe o que é isso? Prioridade. Querer andar com Deus. Querer buscar a ter uma vida de santidade. Irmãos, é impossível ter uma vida de santidade sem leitura da palavra, sem oração e sem buscar fazer aquilo que Deus quer que nós façamos segundo a tua palavra. É impossível eu estar na minha casa e passar 7 dias na semana sem ter um período de oração nos cômodos da minha casa, orando pelo meu lar, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu marido. É impossível ter uma vida de santidade e não ter um quarto de guerra. Quem aqui assistiu o filme Quarto de Guerra? É impossível ter uma vida de santidade e não ter um quarto de guerra. É impossível porque nós somos... É muita informação na nossa mente, é muitas situações querendo tirar cada um de nós da presença de Deus. É muitos problemas, são muitos afazeres. Eu sou do tempo que... E não é errado isso, tá? Vou deixar bem claro. Que a maior parte das mulheres ficavam em casa, só os pais trabalhavam. E nós tínhamos muito mais tempo para fazer as coisas do que hoje. Hoje é uma loucura. Hoje é uma loucura, é uma correria. E nós vamos sacrificar o que nessa correria nossa? A leitura da palavra. A oração. Nós vamos sacrificar o quê? O tempo que eu poderia estar orando com meu filho e com a minha filha. Nós vamos sacrificar o quê? Eu chego tão cansado, tão esgotado na hora de dormir com a minha esposa, que esse é o tempo que geralmente os casais separam para orar. Não, quando dormir a gente ora. Chega lá, meu amigo. Um já foi dormir primeiro, o outro vai depois, já passou do horário, ora coisa nenhuma. Só vai lembrar, amanhã a gente ora. Amanhã. Só que o amanhã é amanhã e nunca chega. O amanhã é hoje. Para ter uma vida de santidade, precisa ter uma vida de oração. Abraão, um velhinho, um senhor de 90 anos, ele teve um brilho no olhar após o Senhor tratar com ele e ele ter uma vida de santidade. Ele passou a sonhar e a viver os sonhos de Deus. E muitas pessoas hoje não conseguem nem sonhar. E eu li uma vez que um homem sem um sonho, uma mulher sem um sonho, é um homem e uma mulher morto. E eu falo, se nós não sonharmos as coisas de Deus e o que Ele tem para nós, nós somos um homem e uma mulher mortos espiritualmente falando. Nós temos que ter esse discernimento e viver essa fé de Abraão, buscando ter uma vida de santidade. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós devemos aprender com Abraão, de andar por fé e não por vista. É isso que Deus quer de cada um de nós. Aí se eu não tiver fé para orar, crendo que Deus vai responder aquilo que eu estou pedindo,
Os irmãos mesmos disseram um versículo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo eu tenho me dedicado a ouvir a palavra de Deus na semana? O discipulado pessoal que está voltando aí no Ministério Dinâmico, né, Adão? Contudo, é fantástico. Quem já fez o discipulado pessoal sabe. Lá em uma lição está escrito assim, ó. Quantas vezes você ouve a palavra na semana? Quantas vezes você estuda? Quantas vezes você medita? E lá na frente, ele fala assim, mediante a tudo que você aprendeu nessa lição e a necessidade que nós temos de aprender da palavra do Senhor, qual vai ser a sua meta a partir de agora? A lição faz um desafio para cada um de nós. Eu preciso até dar uma olhada na minha meta, que eu nem sei se eu estou cumprindo. Porque às vezes a gente coloca uma meta lá, emocionado, né? Pela lição que acabamos de fazer, pelo chacoalho que nós tivemos ali mediante a palavra de Deus. Eu preciso até dar uma olhada na minha meta. Porque nós precisamos, se estamos sem fé, porque temos ouvido pouco a palavra de Deus. Outro passo de Abraão, ele teve fé para fazer uma aliança com Deus. Em 17:4, será contigo a minha aliança. Aliança é a mesma coisa que um compromisso, um contrato. É como nós fazemos, né, com nossas esposas e com os nossos maridos quando nós casamos. Abraão, ele fez uma aliança com o Senhor. A partir daquele momento, o nome de Abraão, que era Abrão, iria passar a ser chamado de Abraão, que qual que é o significado? Pai de multidões, pai de muitas nações, de numerosas nações. Deus deu esse novo nome a Abraão e fez essa aliança, esse pacto com ele, para que todas as vezes que alguém chamasse esse homem pelo nome, Abraão, ele saberia que estava falando pai de multidões, pai de grande nação, e ele ainda não tinha o filho da promessa, mas ele já era chamado pai de multidões. Sabe por quê? Porque ele já estava vivendo o novo de Deus e vivendo pela fé. Porque senão, ele iria ser motivo de chacota. Como é que é seu nome? Meu nome não é Rafael, não. Como que é seu nome? Pai de multidões. Ué, você não tem nem filho. Cadê a multidão? Cadê a multidão? Se você não tem nem filho, ele ia ser motivo de chacota. Mas pela fé, Deus falou com ele, seu nome não é mais Abrão, seu nome é Abraão. E ele tomou posse, a partir daquele momento ele passou a ser chamado de Abraão. Confiar que Deus vai cumprir a promessa que ele disse que faria. Isso foi fundamental na vida de Abraão, nessa aliança que ele teve. Agora, irmãos, nós também temos uma aliança com Deus. E a nossa aliança foi escrita e marcada por sangue. É uma aliança firmada no sangue de Jesus. A partir do momento que nós entregamos os nossos corações ao Senhor, nós também mudamos o nosso nome. Sabiam disso? Você não é reconhecido mais apenas pelo seu nome, mas você também carrega o nome de Cristo. A partir desse momento você é chamado de cristão. E Deus, ele não deixa de cumprir a parte dele na promessa. E assim como ele disse e fez com Abraão, na sua promessa ele fala conosco: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
E se ele estará conosco todos os dias até a consumação do século, é porque quando acontecer a consumação do século, ele vai nos levar para continuar com ele continuamente por toda a eternidade. Olha a aliança, o tamanho da aliança que nós temos com Deus. Uma aliança tão grande, tão gigantesca e fabulosa como a aliança que ele fez com Abraão. E assim como ele mudou o nome de Abraão, ele muda o nosso nome. Nós passamos a fazer parte da família de Cristo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E nós passamos a ter posse do selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus. Só mediante essas coisas que vêm até nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, já são coisas suficientes para que nós possamos viver uma vida de fé e não de vista. Já estou terminando. Para que nós possamos alcançar as promessas de Deus, nós precisamos cumprir a nossa parte na aliança que fizemos com Ele. Ah, meu irmão, não está acontecendo. Depende de nós. Porque naquilo que depender de Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para fazer a parte dele. Depende de nós. Depende na nossa parte. E o que precisamos fazer para terminar? Fazer a nossa parte e confiar. Lá em Gênesis 18, 14, tem um versículo que nós usamos muito, mas nós muitas vezes não entendemos o contexto de todo ele. Este foi uma das palavras, né, que os anjos falou para Sara, lá em Gênesis 18, 14, quando ela sorriu, duvidando do filho da promessa, dizendo a ele 4 coisas que a impedia de ser mãe. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Eu me lembro, irmãos, eu tenho essa camisa até hoje, essa camisa é relíquia. Essa camisa minha. Essa camisa deve ter uns 25 anos, hein? Eu me lembro que eu estava de férias há mais de 45 dias, estava um momento muito difícil lá na empresa que eu trabalho, e aí eu estava no Rio de Janeiro, 30 dias de férias, e aí a empresa falou, pode ficar mais dias, porque está muito difícil a situação e nós vamos mandar não sei quantas mil pessoas embora naquela época, eu não me lembro. E aí eu, pouco tempo de casa, fiquei meio assim, preocupado e falei com a Tânia, vamos orar, o negócio está feio lá, hein? E eles geralmente, quando a empresa vai desligar, vai mandar embora, eles mandam quem são mais novos de casa, vamos orar e tal. Aí tinha um irmão lá que ele estava vendendo umas camisas. Aí, de frente à camisa, falava essa frase do anjo. Há porventura alguma coisa impossível ao Senhor? Aí, quando virava a camisa, estava outra frase que é de outro anjo quando ele veio visitar Maria, né? Porque para o Senhor não há impossíveis. Eu orei, peguei aquela camisa e falei, essa camisa é a resposta. Não é que eu estou falando de camisa ungida não, viu, irmãos? Misericórdia, isso não existe. Essa camisa é a resposta de Deus, né? Essa camiseta é a resposta de Deus da minha oração. Irmãos, depois daquilo eu fui curtir os dias que a empresa me deu a mais. Falei, é ruim, hein? Aqui no Rio de Janeiro, e na época de fevereiro, verão, calorzão, eu falei, o quê?
Eu vou mais aproveitar. No primeiro dia que eu voltei ao trabalho, qual é a camiseta que eu estava por baixo da minha farda? Há alguma coisa impossível ao Senhor? Porque para Deus não há impossíveis. É essa fé que nós temos que ter. Sara disse ao anjo 4 coisas que realmente era impossível dela e de Abraão ter um filho. 100 anos de idade. Apesar que naquele tempo os homens viviam já não tanto como Enoque, Adão, 900 e poucos anos, mas viviam ainda até 120, cento e tantos anos de idade. Eles já eram idosos, de idade avançada. Então a primeira coisa que Sara disse: nós somos idosos. Não tem mais como a gente ter filhos. Segunda coisa que Sara disse para o anjo: o meu ciclo menstrual já cessou. Eu não tenho mais ciclo menstrual. Já cessou, eu já passei da fase da menopausa. Eu já sou velhinha, já era. Terceira coisa que Sara disse para o anjo: eu, depois de idosa, eu ainda terei prazer para com o meu marido e o meu marido para comigo? Ele estava falando para o anjo: a gente nem se deita para fazer amor mais. Eles já eram de idade avançada, viu, irmãos? Quem é novo e com vigor físico aí, tem que cumprir os seus deveres com as esposas, maridos. Eu até peguei um exemplo de um monte aqui. Ah, ele está lá para trás. Deixa que eu não vou mexer com ele, não. Tem que cumprir os seus deveres. Eles já eram de idade avançada. Terceiro. Quarto, ela falou para o anjo: eu sou uma mulher estéril. Eu já tento esse filho da promessa com Abraão há muito tempo. Teve um momento que eu já não aguentava mais de tanto tentar. Peguei a minha serva Agar e entreguei para ele. Porque eu sou estéril, eu não tenho como dar filho. Aí o anjo disse para ela: há alguma coisa impossível ao Senhor? O filho de Abraão, ele veio em um momento de milagre. A nação de Israel, ela foi formada e foi forjada no impossível. É impossível tudo isso acontecer mediante o que a Sara falou. Mas Abraão, com 100 anos de idade, as suas forças já tinham ido embora. Sara aparentemente totalmente estéril, porque ela já era estéril quando tinha vigor físico. Imagine sem o ciclo menstrual, imagine após a menopausa, imagine depois de certa idade, era mais estéril do que nunca. Era estéril das estéreis, que aí não tinha possibilidade mesmo de engravidar. Foi mediante a essa situação, em uma situação totalmente desesperadora, impossível de acontecer, Abraão continuou com seu coração firme nas promessas do Senhor, e foi ali que ele teve o filho da promessa. Após um ano, como o anjo disse, Abraão estava com o seu filho Isaque no colo. Sabe o que é isso? Fé no sobrenatural. É o que nós estamos precisando nos dias de hoje. Sabe o que é isso? É confiar como Abraão, que nós ouvimos essa frase, que virou um jargão no mundo gospel para cada um de nós, mas muitas vezes nós não tomamos posse dessa frase. Não diga para você mesmo ou para as pessoas o tamanho do seu problema. Diga o tamanho de quem? Diga o tamanho do seu Deus. Mas para dizer o tamanho do seu Deus, eu tenho que ter fé que Ele é maior e vai resolver o meu problema. Senão o meu problema torna-se maior do que o meu Deus. Maior do que o meu Deus. E Deus é maior
do que os nossos problemas. A criança nasceu. E por um Abraão, em uma determinada situação, lá em Gênesis capítulo 17, sorriu quando o anjo disse isso. E por Sara, lá em Gênesis 18, capítulo 12, também sorriu, porque quando o anjo disse que eles iriam ter um filho, sabe como que o nome deles, dos filhos, chama? Todos nós reconhecemos por Isaac, não é Isaac? E o que significa Isaac? Riso, risada. Ou seja, quem chamava Isaac, nós chamamos de Isaac, mas lá chamava, ô risada, vem cá risada, ô risada. Sabe por quê? Porque eles sorriram e não creram na promessa. E aí, lá em Gênesis 21, Sara chega para Abraão com Isaac no colo, caminhando nas tendas. Às vezes chegava alguém, imagino eu, e aí imagino eu, tá? Não tá na Bíblia não, imagino eu aqui. Ô Abraão, e esse seu neto aí? Ele falava, não, meu neto não, esse aqui é o risada. Esse aqui é o risada, esse aqui é meu filho. Esse aqui é o filho da promessa. Aí Sara, vendo ele andar com Abraão, aí Sara disse assim para ele, pode olhar lá, em Gênesis, capítulo 21, aí Sara disse assim para Abraão, né? Gênesis 21, ele disse assim para Abraão, Abraão, quem diria, hein, Abraão? Quem diria que você ia carregar um filho meu? Quem diria que após 100 anos de idade você estaria com Isaac no colo? Quem diria que mesmo eu sendo estéril e você já sem a sua vitalidade, você iria conseguir me dar um filho? Quem diria? A bênção de Abraão e Sara foi tão grande que após 100 anos de idade, eles sem namorar, sem fazer nada, eles voltaram a namorar. Quem não está namorando tem que ter uma fé dessa em nome de Jesus. É verdade. Quem diria que você teria um filho? Sabe o que eu aprendo com isso aqui para concluir? Que quando nós não vivemos por vista, como nós tomarmos posse da promessa, quando nós vivemos por fé, os seus amigos, os seus parentes e vizinhos vão olhar para você, Júnior, quem diria, hein, Júnior, que você conseguiu chegar lá? Que você conseguiu casar, o povo já fala. Júnior, quem diria que você ia conseguir casar? Quem diria que você conseguiu crescer nos seus sonhos, nos seus ideais? Quem diria que você orou e seu esposo, a sua esposa voltou para o Senhor Jesus? Quem diria que seus filhos longe do caminho do Senhor voltou e estão na casa do Senhor contigo? Quem diria que você é o filho da promessa, que a sua descendência vai povoar o mundo e perfumar esse mundo com o brilho de Cristo? Quem diria que uma igreja que foi mal falada durante um período pode ter de novo todos esses bancos cheios, com cada um de nós tendo fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem diria que o encontro de casais, que a princípio nós pensávamos em 15 casais, vai chegar a 25, e se abrir vaga vai chegar a 30? Quem diria que se nós permanecermos firmes na fé e na palavra do Senhor Jesus, nós vamos alcançar a promessa e a terra prometida? Aí você pode ser, esse quem diria é muito perigoso.
Sabe por quê? Do mesmo modo que nós podemos dizer lá no final de tudo, e aqui eu fecho, lá no final de tudo, quem diria que nós iríamos estar aqui e conseguir alcançar o céu e a terra da promessa? Alguns pode ser que não consiga. E essa palavra, ao invés de ser uma palavra de bênção, como Sara disse, ser uma palavra de maldição. E nós lá no Hades, lá no inferno, sendo que nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus no dia de hoje, a bênção e a maldição está colocada diante de nós. Quem diria que aquele irmão pregava lá no domingo de manhã e hoje ele está aqui conosco, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Quem diria que aquela pessoa era líder, cantava nos louvor, falava isso e aquilo e hoje não alcançou a terra da promessa. Que nós possamos abraçar a causa do Evangelho de Cristo, viver por fé e não por vista, aprender como Abraão e ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor, vamos encerrar? Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, ela nunca volta vazia. Como eu preciso aprender com Abraão. Uma história que nós conhecemos, que nós sabemos desde criancinha, quando estudávamos lá com as nossas professoras na escola dominical, mas quantos de nós, assim como eu, não conseguimos colocar em prática, Senhor? Tenha misericórdia de nós, traga fé em nosso coração, que nós possamos aprender a andar com Deus, a confiar nas suas promessas, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de renúncia, a buscar andar nos seus caminhos, ter e receber em nós o nome de cristão e adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome por onde quer que nós estejamos. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos a ter fé em nome de Jesus. Dai-nos uma semana de vitória na tua presença, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho e a presença santíssima do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.